Paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Meu nome é Jonathan Ávila, para quem não me conhece. Quero deixar uma mensagenzinha aqui para sua reflexão. Queria que você desse um like, desse uma curtida, comentasse. Isso ajuda ao YouTube entender que esse vídeo é de relevância e compartilhar para outras pessoas que não são ligados a este canal. E gostaria também de pedir que você compartilhasse com outras pessoas. Claro, se assim você entender que esse vídeo é edificante, né? Eu queria compartilhar e falar sobre algo muito interessante. Primeiro, a Escritura ela fala que Deus é amor, né? E quando ela fala isso, ela está retratando o caráter de Deus, né? Mas não é esse amor que nós pregamos, tá? Eu vou depois, em outro momento, eu vou explicar que existem várias maneiras de amar, né? O amor de Deus é o amor agapau, o amor ágape, né? O amor que tudo suporta, que tudo enfrenta, que tudo é, sofre, né? É o amor que é ensinado lá em Coríntios, né? E eu queria trazer aqui uma historinha para você da minha vida, quando Deus ele trouxe ao meu coração esse entendimento, né? Eu lembro que eu estava sendo muito ofendido por uma pessoa, né? Essa pessoa, é, ela me ofendeu, ela me tratava mal, ela me enxergava de uma forma errada, ela fazia coisas que não eram legais, sabe? E Deus falou para mim que era para mim não desistir dessa pessoa, né? Não desistir de, de lutar por essa pessoa, de acreditar na mudança dessa pessoa e que Deus ele traria um entendimento novo a ela, né? E mediante tudo aquilo eu falei, tá bom, Senhor, né? Inicialmente eu falei, tá bom. E aí Deus começou a me pedir para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, dar presente, comprar coisa para agradar, suprir necessidades, né? E isso é claro que a gente sabe que em todo tipo de relação, né, social, com amigos, com esposa, com irmãos, né, com colegas de trabalho, nós temos que ter esse tipo de vínculo, né? Só que agora Deus ele pede para mim nessa minha relação social é, fazer coisas ao qual essa pessoa não merecia e agir como quem também não espera em troca nada do que está sendo feito, né? E eu inicialmente achei que isso estava tranquilo, né? Quando eu comecei a agir dessa forma, eu fiz uma vez, fui rejeitado, fiz outra vez, fui rejeitado, né? Fiz outra vez e a pessoa me tratou como inimigo. Fiz outra vez, a pessoa disse que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha um, um objetivo por trás disso tudo, né? E na época até eu lancei um vídeo falando sobre as ofensas, os ofendidos, né? Que a pessoa te julga, te pré-julga, né? Mas qual é a moral disso tudo, irmãos? A moral disso tudo é que chegou um determinado momento, eu orei e falei, Deus, eu não suporto mais. Eu, é muita ingratidão, como é que a pessoa não enxerga, como é que a pessoa não vê, sabe? Muitas coisas sendo feitas e elas não estão sendo valorizadas. E aí, nesse momento, Deus falou comigo. Deus falou para mim: você consegue entender que é muito fácil a gente pregar o amor ágape, falar do amor ágape, mas viver o amor ágape é algo muito difícil. Você percebe que você, por mais que você diga que você não está esperando algo, no fundo, você está esperando algo, né? Assim como quando você casa, né, irmãos? A gente quer ser feliz e, na verdade, nós casamos para fazer a pessoa feliz, né? Você consegue imaginar uma pessoa chegando até você e você lançando a palavra de Deus para ela, ela te rejeitando por diversas vezes, olhando para você como um inimigo, e se você pegar e olhar para ela e esculachar e não tiver perseverança, longanimidade, irmãos, nós precisamos entender o que são os frutos do Espírito. Ser longânimo, bondoso,
né? Paz, alegria. Então, não vamos estar agindo mediante a esses olhos carnais, mas mediante a longanimidade de Deus que tem expectativa de arrependimento das pessoas. Nós vamos fazer sem intenção, nós vamos fazer porque é certo. O nosso caráter vai ser um caráter de justiça, um caráter justo, um caráter apoiado pelo Espírito de Deus que vai estar em nós, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então vai ser natural nós agirmos sem esperar, fazer sem esperar, comprar um presente sem esperar, dar uma Bíblia sem esperar. Não vamos calcular palavras, né, para que a pessoa se arrependa. Nós simplesmente vamos ser nós, fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. A Bíblia diz: pagar o mal com o bem, né? E fazer o bem a todos sem esperar quem, né? Isso é cristianismo. Cristianismo é quando você é, não quando você finge ser, né? Jesus tinha uma grande luta com os hipócritas, fariseus, porque eles pregavam muito, falavam muito, mas a sua conduta, na verdade, estava baseada em resultados, né? Assim como a minha conduta nesse momento estava baseada numa aceitação, estava baseado numa mudança de cultura dessa pessoa, uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão, né? E muitas vezes nós fazemos as coisas e esperamos o retorno disso, sabe? E o que eu aprendi com essa experiência que eu tive, porque Deus falou comigo, foi muito claro, é que eu, quando fazia aquilo tudo, por mais que eu fosse muito sincero, né, eu tinha a expectativa de enxergar com os meus olhos, né, a mudança na pessoa. E Deus disse para mim que isso é viver de vista, e nós vivemos pela fé. Então eu tinha que fazer porque isso era o certo, né? O certo é amar, o certo é perdoar, o certo é ser longânimo, o certo é acreditar, o certo é dar crédito, né? O certo é ter expectativa de mudança, o certo é entender que Deus amou primeiro, né? E assim nós também vamos amar, sabe? É muito fácil a gente viver como este mundo vive. O mundo ele tem expectativas, o funil da vida, né? Só os melhores vão vencer, só aqueles que podem oferecer alguma coisa vão estar conosco, né? As pessoas não querem mais ter trabalho. Mas sabe, irmãos, Jesus naquela cruz estava sendo perseguido, estava sendo injuriado, apedrejado, né? Furado, caluniado, apanhava, né? Cuspido. E ele disse: eles não sabem o que fazem, né? Quem ali sabia o que estava fazendo era Jesus, né? E nós precisamos ter essa mentalidade. Quem aqui foi esclarecido pelo Evangelho, pelas boas novas, pelo amor de Deus, somos nós. Somos aqueles que estamos cheio do governo de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Infelizmente, o mundo, né, a Bíblia chama de os filhos das trevas, eles andam em trevas, né? Mas contra o amor não existe armas. Sabe, irmãos? O amor é quando você realmente entende, né, que uma vida vale a pena. Quando você entende o que é se sacrificar, né? O apóstolo Pedro, quando ele disse que morreria por Jesus, sacrificaria, né? E isso tudo era muito mental, era muito do esforço humano, né? E de acordo com aquilo que ele acreditava que valeria a pena morrer, quando as bases daquilo que ele acreditava começaram a se ruir, ele negou o Cristo, né? E Jesus olhou para ele e ele fala assim: Pedro, tu agapau. E esse agapau era: tu me amas a ponto de morrer mais do que aqueles outros, né? E aí Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes, filéu, né? Ou seja, eu não morreria por você, você é apenas para mim um amigo, eu gosto muito de você, né? E aí Jesus repete a segunda vez e diz: Pedro, tu agapau, né? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes, filéus, né? Eu não tenho condição de morrer por ti, né? E aí Jesus pela terceira vez ele diz assim: Pedro, tu filéus. E aí Pedro: Senhor, tu sabes. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, né? Esse foi o começo da caminhada do apóstolo Pedro, quando ele reconheceu o seu estado,
E aí Deus pôde derramar o seu amor no seu coração, pôde fazer dele um homem que um dia, né, morreria por Cristo. Um dia ele viveria o agapau, né? Então, nós sabemos que toda caminhada cristã tem um começo, mas sabe, é chegado o tempo de nós começarmos, é chegado o tempo de nós nos julgarmos a nós mesmos, para que nem o Senhor nos julgue, por quê? Porque quando eu me julgo, eu começo a analisar se de fato eu faço as coisas esperando algo, né? O amor é uma arma impressionante. Por isso, irmão, e nesse dia, nessa situação, eu descobri que eu não amava agapau. Eu não amava a ponto de morrer. Eu não amava a ponto de me sacrificar. Eu não amava ao ponto de me anular, sabe? E isso tudo tá descrito nas Escrituras. Quando a Escritura diz assim: se alguém me roubar a tua túnica, dê também o resto. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas, né? Se alguém te bater numa face, dê a outra. Está dizendo não é que nós temos que ser suicidas, masoquistas, não, irmão. Está dizendo que nós vamos suportar, né, a afronta por amor ao próximo, né? Nós vamos ter sabedoria. A Bíblia diz assim: se depender de vós, né, mantenha a paz com todos, né? Aqueles que procuram a paz são considerados filhos de Deus, os pacificadores, né? Então seja um pacificador. Não quero dizer que ser um pacificador, irmão, é alguém que não se posiciona, porque isso também não é bíblico, isso é covardia. E os covardes não herdarão o reino do céu. Tá? Ser pacificador não é aquela pessoa que não fica acusando, que não fica denegrindo, que não fica levando a pessoa a uma culpa maior. Né? O nosso evangelho não consiste em palavras de persuasão, mas sim no poder de Deus. E o poder de Deus é o amor derramado em nosso coração. Então, irmãos, quando você for falar de Deus para alguém, aponte Cristo para ela, aponte a obra de Cristo, o que Cristo fez por ela, o que Deus fez por ela, qual é a expectativa de Deus com ela, de que ela encontre Deus e se relacione verdadeiramente com Deus, para que Deus verdadeiramente gere paz no coração dela, tá bom? Que Deus abençoe, medite nessa palavra, essa palavra com certeza vai abençoar muitas pessoas e vai abençoar você também, sabe? Nesse dia eu descobri que o amor ágape eu ainda não vivia, mas hoje, olhando para as coisas, eu consigo compreender, né, que muitas vezes a gente espera, precisamos de tirar a intenção, precisamos deixar de ser escravos para ter identidade de filho, né? A Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque os filhos vão fazer porque são, porque eles têm identidade, eles têm amor no coração, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz. Deus abençoe.